Antes de começar a ministrar a palavra, eu queria me apresentar o nosso ministério também. Meu nome é Renan, sou evangelista, sou casado para sempre com a Tainá. Cadê a Tainá? Já sumiu. Está lá no fundo, lá, se vocês quiserem. Faz assim, amor. Você fica famosa. Eu estou aqui com os dois pastores do nosso ministério, o pastor César, o pastor presidente, que é o meu pai na fé, o pastor Edu, que está colaborando lá conosco, e essa galera abençoada aí que vocês viram aí do teatro. A gente veio aí uma gangue aí, então a gente só anda em banda. Procura aí andar em banda aí, que quando o negócio estreitar aí, você tem alguém aí para te ajudar. Amém? E eu queria agradecer o apóstolo, a apóstola pela confiança, a Carol, por ter feito este convite para nós, confiado a palavra. Ela não sabe, mas ela é muito doida, porque ela confiou a palavra para mim. Então somente um doido entende outro doido, né? Somente um louco entende outro louco. Então vamos lá. Eu queria que vocês abrissem lá no livro de Oséias, no capítulo 6. Amém? Diz assim Oséias capítulo 6, a partir do 1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia Ele nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transpassaram o concerto com Adão, e eles se portaram alevosamente contra mim. Até aqui, amém? O tema deste culto hoje é Next Level, próximo nível. Só que como que nós vamos fazer para avançar mais um nível, para alcançar um nível maior? Você já viu uma semente? A Bíblia diz que uma semente, quando ela é lançada na terra, primeiramente ela tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela não germina, e não tem como ela crescer, não tem como ela virar outra coisa, não tem como ela avançar um novo nível. Então o primeiro passo para que nós possamos elevar o nosso nível de unção, de maturidade, de conhecimento, de graça, todos os níveis que você coloca como princípio na sua vida. Primeiro você tem que morrer. O primeiro passo é morrer. Cristo, Ele foi eleito primogênito dentre os mortos antes da criação do mundo. Ou seja, antes de Ele alcançar alguma coisa, de elevar o nível espiritual da igreja que nós conhecemos, através da vida de Pedro, do apóstolo Pedro, primeiro Cristo Ele precisou morrer para que a igreja precisasse nascer, para que a igreja pudesse nascer. E eu estava aqui, eu olhei aquela cruz de um lado e eu olhei a menorá do outro. E isso daqui tudo uma simbologia, mas que representa um processo. A menorá, ela representa os 7 Espíritos de Deus. E todos nós queremos alcançar este nível de estar enquadrado em um dos Espíritos de Deus, se movendo através de algum Espírito que Deus está se movendo. Só que para a gente alcançar esse nível de se mover através de algum Espírito que Deus Ele está movendo na nação brasileira, primeiramente a gente tem que passar pela cruz. Primeiramente nós temos que morrer. E esse teatro ele fala exatamente disso.
de duas naturezas que nós carregamos dentro de nós. A natureza adâmica, a natureza que ela quer se aparecer, ensorbebecer, que ela quer crescer, que ela quer demonstrar. A natureza adâmica, a natureza telúrica, a natureza que esta é a que precisa morrer, para que uma outra natureza ela possa se fortificar dentro de nós, ela possa viver dentro de nós, que é a natureza espiritual, a natureza da igreja, a natureza do Espírito Santo em nós, do nosso espírito, ao qual clama Abba Pai. E esta palavra de Oséias, ela vem falar que o próprio Deus ele vem abater a nação de Israel através da boca dos profetas. Tem profeta aqui nesta noite? E durante o ensaio, eu estava em comunhão na mesa lá da nossa igreja, que nós temos lá uma mesa, lá uma cozinha. Enquanto o pessoal estava ensaiando esta dança aqui, estava eu, o Igor e o Marcelo na mesa, e a gente estava partilhando algumas coisas. E durante esta semana, não sei se vocês que pregam são assim, mas Deus ele parece que vai jogando pequenas coisas assim para a gente ir agregando na nossa semana, para que a gente possa ter um conteúdo a qual ministrar, porque se a gente não viver aquilo que nós vamos ministrar, nós não temos autoridade para anunciar isso no mundo espiritual. E nós estávamos naquela mesa e eu falei que durante esta semana eu pedi um marmitex lá para eu comer. E marmitex, sabe quando aquele arroz vem cheio de sazão, bem amarelo? Aquela carne cheia de sazão, abacate, tudo cheio de sazão. E eu não curto muito esse negócio de sazão. Eu não gosto muito. E Deus, Ele estava falando assim que esta é a geração atual. A geração que pensa que está levando amor. Mas homens e mulheres de Deus lá no século XV, ou melhor, homens e mulheres, eles lutaram, eles guerrearam, pessoas morreram, moveram embarcações para buscar especiarias numa terra distante. Embarcações saíram de Portugal para buscar especiarias nas Índias. E eles lutaram, eles batalharam, porque eles queriam saborear algo diferente, porque eles queriam experimentar algo diferente. E aí, depois de tanta luta, depois de tanta guerra, depois de tanto mover para buscar especiarias, vem alguém e inventa um sazão, um pacotinho para você em 2 minutos você temperar a sua comida. E esta é a geração de hoje. Ela quer uma geração que quer 2 minutos de palavra, 2 minutos de orações para salgar alguma coisa, para dar tempero em alguma coisa. Mas saiba que homens e mulheres de Deus, eles batalharam. Homens e mulheres de Deus, eles morreram para esta palavra estar aqui, para este evangelho estar aqui. Então, se nós quisermos avançar um novo nível, nós temos que olhar para o nosso passado e ver o que nós podemos melhorar, para que nós possamos elevar um novo nível. Sempre quando nós estamos jogando videogame, quem aqui gosta de videogame? Eu já joguei muito. E você, durante a tela lá, você está passando a tela. Só que no final desta etapa, no final desta tela, sempre tem lá um Big Boss, lá um chefe. E você tem que passar esse chefe. Se você não passar, você vai ter que voltar esta tela de novo. E é exatamente assim que Deus ele faz conosco. É exatamente assim que Deus ele fez aqui em Oséias 6. Ele abateu o povo porque o povo ainda não estava preparado para avançar no novo nível. O povo ainda não tinha passado por um mestre, uma potestade ou algo. E bata no teu peito e fala assim: este mestre, esse Big Boss está aqui dentro, é esse que eu preciso vencer. É esse que eu preciso derrotar para alcançar um novo nível. Porque se nós não derrotarmos aquilo que está nos vencendo por dentro, não tem como a gente alcançar ou almejar batalhas em níveis maiores de unção, níveis maiores de espiritualidade, níveis maiores de graça. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, contra hostes espirituais do mal, que insistem em governar aquilo que nós temos como natureza adâmica.
porque Adão foi convencido pelo pecado. E a nossa carne insiste em ser convencida pelo pecado, porque esta é a natureza que Adão deixou para nós. Mas a palavra lá em 1 Coríntios, se eu não me engano é 1 Coríntios 15. Você não precisa abrir. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceste, pelo qual sois salvos e também retivestes. E eu tenho anunciado, se não é que crestes vãos, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aquela profecia de Oséias 6, ele se cumpriu agora. E Cristo, Ele morreu não somente para nós ficarmos sentados num banco de igreja, para nós ficarmos confortáveis em banco de igreja, porque Deus, Ele não nos chamou para estar confortáveis, porque Ele diz: não nos conformeis com este século, mas renovai-vos esperando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, da minha, da sua mente. Não é da mente do irmão que está do teu lado. Você não vai convencer a mente do irmão que está do teu lado, mas você vai ter que convencer a tua mente, a tua natureza, que agora você não vive mais para você, mas que agora você tem uma natureza espiritual, de que Cristo vive em vós. Gálatas 2:20 fala, o apóstolo Paulo, ele fala que ele não vive mais ele, mas Cristo agora vive nele. E a vida que ele tinha, agora ele não vive mais, mas a vida que Cristo colocou para ele viver, esta é a vida que ele escolheu viver. Para se alcançar um novo nível, você precisa ter uma decisão, uma escolha. A escolha de querer avançar, porque senão você sempre vai patinar no mesmo lugar. E eu tenho uma coisa que sempre quando eu vou ministrar uma palavra em algum lugar, em casa, na hora que eu estou tomando banho, parece que onde Deus mais fala comigo, eu já falei isso para a igreja, CCRV. E no momento que Deus mais está falando comigo, que Ele começa a me entregar as coisas, que Ele começa, sabe, a dar aquele boom de revelação. E eu falo assim: Deus, eu não estou preparado para falar isso, eu não estou preparado para pregar, eu não estou preparado para chegar, pegar aquele microfone e dispersar isso na igreja. E quantos assistiram aqui aquele filme Nárnia? Que Pedro, ele pega aquela espada, ele acha a espada dele, ele segura assim, e ele se encontra lá com o leão, com Aslan. E ele fala assim: Aslan, eu não estou preparado para esta guerra. E Aslan olha bem nos olhos dele e fala assim: é exatamente por esse motivo que eu sei que você está preparado. Porque se nós não sentimos isso dentro de nós, quer dizer que agora é a nossa vontade que está fazendo as coisas. Porque se nós não revestimos agora de algo incorruptível, aquilo que é corruptível agora ele vai querer saltar para fora e demonstrar o quanto nós somos bons fazendo as coisas, o quanto eu sou bom tocando, o quanto eu sou bom pregando, o quanto eu sou bom dançando. Mas Cristo não chamou nós para tocar uma música, Cristo não chamou a gente para dançar uma dança, Cristo nos chamou para ser a igreja dele. Este é o novo nível que Pedro teve que avançar, um nível que Cristo tirou ele de um barco, ele sendo um pescador, agora para ele ser o líder da igreja que iria mudar a nação, que iria mudar o mundo. Você já se perguntou por que Cristo ele chamou 12 pessoas que eram improváveis no meio da sociedade? 12 pessoas que não tinham nada a ver, que nem conheciam exatamente o que era o Evangelho. Mas Cristo ele reuniu aqueles 12, e ele olhou nos olhos daqueles 12, e os 12 olhando um para cada um que estava ali, e falou: e agora, o que nós vamos fazer?
Ele tem uma palavra, ele é um profeta, ele tem um poder dentro dele, é esse que eu quero seguir. Só que naquele exato momento eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali. E talvez você esteja aqui nesse lugar e você não sabe exatamente para onde que você vai. Você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você não sabe exatamente o que Deus ele tem preparado para você. Mas eu creio que esta noite Deus ele separou dons espirituais para ser derramado nesta igreja, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, porque você não vem em vão. Porque esta palavra de 1 Coríntios 15 diz que nós não fomos chamados em vão, mas Cristo ele tem um propósito sobre a vida de cada um de nós. E Ele derrama dom sobre a vida de cada um de nós, para nós avançarmos num novo nível espiritual. Porque Ele nos chamou para ser uma igreja militante, uma igreja que avança, uma igreja que guerreia, uma igreja que intercede, uma igreja que ora, uma igreja que ri, mas também uma igreja que chora. Você não foi chamado para ser simplesmente um crente que vem num culto dia de sábado, ou dia de domingo, ou um dia da semana. Ele chamou para ser igreja todos os dias da tua vida, até a consumação do século. E neste momento que Cristo ele chama aqueles 12, e os 12 olham, cada um olha para si e fala: talvez eles tenham se perguntado: o que nós estamos fazendo aqui? Por que Ele nos chamou? O que a gente está fazendo aqui? E eu acho que Cristo, olhando para os olhos de cada um, Ele fala: nós vamos mudar o mundo. Sim, nós vamos mudar o mundo. E eles, com aquele baque no coração, aquele choque, talvez eles estivessem perguntando: mas nós só temos 12 pessoas. O exército de Roma, do Império de Roma, tem milhares de pessoas. Como que 12 vão vencer milhares? E Cristo, acho que olhando para cada um deles, fala assim: primeiro vocês vão ter que vencer algo que estão dentro de vocês. É para isso que eu vim preparar vocês, a igreja. Porque eu quero derrubar os gigantes que há dentro de vocês. Eu quero derrubar o império que há dentro de vocês. Eu quero derrubar o governo que há dentro de vocês. Porque se nós não derrubarmos aquilo que está dentro de nós, da nossa natureza adâmica, nós nunca vamos avançar no próximo nível. E este próximo nível é ser a igreja de Cristo. É ser a igreja que Ele nos chamou para ser. Não uma geração sazon que diz que é amor, mas que em 2 minutos acha que temperou alguma coisa. Mas Ele chama para ser sal desta terra, para verdadeiramente apresentar o sabor. Você não está neste meio, no Evangelho, para ser apenas mais um cristão no meio de tantos cristãos. Porque há dados que revelam que na nação brasileira, aproximadamente 20% da nação brasileira se diz cristão, mas é um número que condiz, que revela para nós que isso não é exatamente verdade, porque há muitas pessoas que estão apostatadas da fé. Mas por que as pessoas elas se apostataram da fé? Porque elas acharam que apenas 2 minutos para temperar algo seria o suficiente. Mas homens, mulheres guerrearam, lutaram, derramaram sangue, entregaram a tua vida para que esse evangelho chegasse até mim e até você. Então, exatamente como Cristo nos chamou para ser, nós também temos que morrer. E Ele chamou você esta noite exatamente para isso, para morrer para você mesmo, morrer para as tuas vontades, morrer para as tuas necessidades. Que Cristo Ele não se move nas nossas necessidades, mas Ele se move na nossa capacidade de compreender aquilo que Ele quer fazer através de nós. Ele chamou 12 incapacitados, assim como Ele me chamou o improvável, o incapacitado para estar aqui esta noite. Mas Ele derrama dom, Ele derrama unção, e Ele nos leva para um novo nível. Para quê? Ele me deu uma voz para ser voz para quem não tem. Ele te entregou algo, Ele te entregou alguma coisa para você
você manifestar, para você expandir o reino dele. Adão, ele pecou lá no jardim do Éden, e este pecado ele foi sendo levado de geração em geração na natureza humana, na natureza adâmica que nós temos, até chegar a Cristo. E Cristo ele se submeteu também a estar nessa natureza. Só que a palavra fala que o segundo Adão, ele é espírito vivificante. O primeiro Adão, ele veio do pó como um ser que Deus ele criou com as próprias mãos. Mas Cristo ele veio como um ser que ele veio trazer algo de dentro de nós, que nós havíamos esquecido que estava aqui dentro, mas que era capaz de mudar o mundo, mudar uma nação. Você não é um bichinho de Jacó, você não é um vermezinho de Israel, você é a igreja de Jesus. Você tem um poder dentro de você, você tem algo dentro de você. Por isso que Jesus ele olha para Pedro, e ele fala assim que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Naquele momento ele já estava dando uma identidade para Pedro. Ele já estava falando para Pedro: em ti eu colocarei a minha igreja, eu confiarei em ti. A minha igreja, a igreja que eu preparei para guerrear contra potestades, para guerrear contra espíritos do mal, para mudar a nação, para mudar o mundo. É para isso que eu te chamei, é para isso que ele te chamou, para mudar o mundo. Este é o nível que ele quer que nós alcancemos. Esta não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra para revelar aquilo que está dentro de você, que tem o poder de transformar a tua família, transformar a tua escola. Cristo morreu por mim, por você. Ele não morreu somente por mim, ele não morreu somente por você, mas ele morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Não diz que ele amou o Renan, não diz que ele amou somente o pastor César, não diz que ele amou somente você, mas diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o teu filho. Mas antes dele entregar o teu filho, o filho já havia decidido morrer pelo propósito. Cristo já havia decidido morrer para elevar agora um novo nível, para elevar o nível espiritual. Mas depois que Cristo morre, agora surge José de Arimateia, que pega aquele corpo e eleva o nível de adoração. E depois de José de Arimateia elevar o nível de adoração, agora Cristo veio até Pedro novamente na terceira ascensão, e ele fala assim: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Cuida dos meus, cuida das minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro, ele elevou agora um novo nível. Ele elevou o nível do que é ser um cristão, do que é o evangelho. E ele morreu por este propósito. E no momento que ele morreu por este propósito, eles queriam crucificar da mesma maneira que crucificaram Jesus. E ele diz: não, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Eu não sou digno de morrer a quem me deu a vida. Mas me invertam esta cruz, porque eu sou inferior a ele. Eu quero morrer de uma maneira a qual ele não morreu, porque nem na morte eu sou digno. E nós temos que vencer a nossa natureza. Quando nós chegamos na igreja e alguém não nos cumprimenta com a paz do Senhor, nós já ficamos: você viu, irmão? Não me cumprimentou com a paz do Senhor. Você viu, irmão? Comprou um carro novo agora, ó. Você viu, irmão? Ele fez uma festinha de aniversário, nem chamou a gente. Isso não é a igreja de Cristo. Cristo não nos chamou para guerrear contra
nossos irmãos, mas Cristo guerreou, nos chamou para guerrear nas regiões celestiais. Se o irmão não te deu paz do Senhor, vai lá e cumprimenta ele com a paz do Senhor. Se o irmão não te convidou para uma festa de aniversário, vai no outro dia, cumprimenta e fala: eu não sabia que era seu aniversário, parabéns, irmão, Deus te abençoe. É este nível que Ele quer avançar em nós, um nível de maturidade agora na nossa mente, para nós nos conformarmos agora com aquilo que está sendo renovado aqui dentro. Porque se nós não nos moldarmos aquilo que Ele está renovando aqui dentro, nós sempre continuaremos com esta mesma intriga, com este mesmo mimimi. A igreja é militante, a igreja é intercessória, a igreja de Jesus, ela é o exército. Mas se a gente ficar um guerreando contra o outro, nós vamos ferir um contra o outro e vamos entrar nesta realidade de 40 milhões de brasileiros que estão apostatados da fé. E eu estava falando com o Igor também neste dia na mesa. Eu falei: você reparou que antigamente, quando o evangelho ele era mais rígido, mais duro, que as mulheres não poderiam nem usar calça dentro da igreja, não podiam nem tirar o bigode. Mas exatamente nesta época não tinha esse mimimi que nós temos hoje, não tinha estas intrigas que nós temos hoje, não tinha essa imaturidade. Tinha uma certa imaturidade às questões de cargos ou de coisas, de unções que Deus Ele já tinha derramado, mas que o povo insistia em demonstrar a tua natureza adâmica. Mas agora mudou o contexto, e agora esta natureza adâmica ela volta, nós que somos igreja, através desse mimimi todo que nós temos. Deus ele não me chamou para ser um melindroso. Deus não te chamou para ser um mimimi. Deus te chamou para ser um intercessor, para ser um adorador, para ser alguém que irá salgar, alguém que irá mudar o sabor das coisas. Por isso Ele pede para você investir na tua vida espiritual. E como nós investiremos na nossa vida espiritual, se essa natureza adâmica insiste em saltar todos os dias para fora e demonstrar e falar as coisas que estão aqui dentro. O próprio Deus, Ele alerta aqui em Oséias 6, que se o povo ele não se consertasse, Ele mesmo iria abater através da voz dos profetas. Mas agora quando o profeta ele vem falar para nós que nós estamos errados, que nós precisamos morrer, nós anulamos essa palavra, porque a nossa natureza adâmica ela não quer uma mudança. A nossa natureza adâmica ela não quer esta mudança, não quer esta renovação. Aí Deus ele precisa agora abrir uma ferida em nós. Ele precisa agora penetrar num lugar mais fundo. Ele precisa ter uma incisão agora mais profunda. Ele parece que, não sei se vocês foram chamados assim, mas sabe quando você não quer aquela mudança em Cristo, Ele insiste em falar para você que você precisa mudar, que você precisa ser isso, que você precisa largar essas coisas, e você realmente não quer largar porque é muito prazeroso, muito gostoso isso. Aí Ele vem, parece que como uma espada dentro da gente e atravessa o nosso peito. Só que com a mesma violência que essa espada ela atravessa o nosso corpo, é a mesma precisão que um bisturi de um cirurgião tem para trazer aquela ferida que estava exposta. É a mesma capacidade que ele tem de penetrar a nossa alma com essa espada. É a mesma capacidade que ele tem como um bisturi, abrir aquela ferida e expor aquela ferida para todos. E falar: você não vai se arrepender, agora eu vou abrir e vou expor a tua ferida, porque eu tenho um propósito. Ele remove aquilo que estava nos machucando, aquilo que estava nos causando dor, aquilo que estava trazendo aquela enfermidade, aquele pus que estava já jorrando para fora. E Ele, com esta precisão que é a palavra dele, Ele vem com esta incisão e agora Ele começa a costurar aquilo que estava sendo ferido.
aquilo que estava ferido. Ou seja, quando nós estamos com uma ferida, é necessário que Ele venha e fira mais, para que possa haver uma cura. E esta cura somente o Espírito Santo que tem. Somente o Espírito Santo, Ele pode ter esta cura para mim, para você. Somente o Espírito Santo, Ele tem esta capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. E eu queria fazer algo aqui. Assim como o Espírito ele se movia através da menorá no Antigo Testamento, no templo. O apóstolo Paulo ele fala que uns têm dons de profecias, outros têm dons de revelação, outros têm diversos tipos de dons, ele fala, mas um único Espírito é que rege tudo, um único Espírito é que move tudo. Eu queria chamar os meninos aqui do louvor, porque eles têm o dom agora, este encargo que Deus ele deu para eles, para manifestar algo da presença dele através dos louvores. Eu queria chamar no ministério das meninas que estavam dançando aqui, porque o Espírito Santo ele é o mesmo, e ele vai atuar também no ministério de dança. Cadê as meninas da dança? Da comunidade também, por favor. Eu não aviso. E eu creio que isso que o Espírito Santo vai fazer aqui é para elevar agora um novo nível de adoração. Porque Cristo ele não nos chamou para ser uma placa de igreja. Cristo ele nos chamou para ser a própria igreja. Portanto, isso que Deus ele está fazendo na nação brasileira não é para divulgar a comunidade, não é para divulgar o ministério apostólico, o lugar forte, ou o lugar, a comunidade, ou o ministério que vocês vieram. Deus ele veio para demonstrar o poder dele se manifestando nesta terra. Deus é elevar o nosso nível de adoração, o nosso nível de entendimento, de compreensão das coisas espirituais. Você não foi chamado para ser um jovem que apenas vem aqui e pula no culto, que se anima com o culto, mas continua o mesmo durante a semana. Ele te chamou